Nós estamos estudando a respeito de ética cristã e o tema de hoje tem a ver com o envolvimento com este mundo. A pergunta de hoje é: devo me envolver com este mundo ou como me envolver com este mundo, o cristão e o envolvimento social? Certo? De onde vêm essas perguntas? Por que essas perguntas são relevantes? Vamos lá. Desde 2018, aliás, desde 2013, quando houve aquelas manifestações, vocês lembram das manifestações de 2013? Todo mundo foi para a rua e ninguém sabia direito o porquê ir para a rua, não é? Você perguntava para cada pessoa, cada um tinha uma razão diferente pela qual estava na rua, né? Um estava na rua por causa do aumento das passagens de ônibus. O outro estava na rua porque era contra tudo que estava aí, não é? O outro estava na rua porque era contra aqui em São Paulo, né, o Geraldo Alckmin, não é? Mas aí outros estavam na rua porque era contra o PT e tudo mais. Cada um tinha uma razão diferente para estar na rua, né? E muitos cristãos se envolveram com isso, né? Muitos cristãos foram para a rua, inclusive nas manifestações, em manifestações que foram no dia de domingo. Né? Eu lembro da época que tinha cristão faltando escola dominical para ir na manifestação. É uma coisa complicada, não é? Mas aconteceu. Há cristãos que se envolvem com política, e isso tem acontecido recentemente, né? Principalmente no Facebook, você vê cristãos se manifestando, se posicionando a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, a favor da vacina, contra a vacina, a favor do Dória, contra o Dória, não é? Cristãos se envolvem com política. Cristãos também se envolvem com a ação social, com o envolvimento social, serviço social. Você tem cristãos se envolvendo com essas áreas. E a pergunta é a seguinte: nós devemos nos envolver com isso? Né? É papel do cristão se envolver com áreas sociais, com política, com tentativas de transformar este mundo? É a pergunta que vamos tentar responder hoje. Nós devemos nos preocupar com os problemas sociais, problemas como pobreza, como o racismo, a discriminação, problemas como a questão do meio ambiente. Deve ser uma preocupação para os cristãos, essas coisas. Nós devemos nos envolver com política. Não sei vocês, mas eu já ouvi muitos cristãos dizerem coisas do tipo: cristão tem que mexer com política, política é coisa deste mundo. Cristão não tem que se envolver com essas coisas de política. Já ouvi também um outro extremo, pessoas dizendo o seguinte: não, o cristão tem que se envolver com política, e quem não se envolve está errado. Né? O cristão tem que se envolver, nós podemos. Nós devemos tentar transformar o mundo do jeito que ele é hoje? Ele deve ser diferente? E se a primeira pergunta é essa, se devemos nos envolver, a segunda pergunta é o como, é o porquê. Quais razões devem nos dirigir a esse tipo de esforço? Qual é o nosso papel como cristão na transformação do mundo? Quais são as razões erradas que podem estar envolvidas? Porque muitas vezes a gente faz algo certo, mas pelo motivo errado. Né? Que razões erradas podem estar envolvidas no envolvimento social do cristão e qual que é o limite? Ok? São as perguntas que vamos tentar responder hoje, certo? Nós devemos nos envolver com este mundo e como? Ok? Quais são as duas atitudes mais comuns e que são erradas? Os dois erros comuns. Um erro é o erro da fuga. É aquele cristão que diz o seguinte, ele diz o seguinte, ó: esse mundo vai ser destruído mesmo. Um dia Jesus vai voltar e vai acabar com tudo. O fogo vai consumir tudo. Por isso a gente não tem que se envolver com essas coisas. Para que se envolver na briga política? Para que se envolver com ação social? Para que tentar salvar o meio ambiente? O fogo vai destruir tudo. A resposta não é algo de outro mundo, não. Houve, alguns anos atrás, um pastor americano chamado Mark Driscoll. Ele foi bastante criticado pelo fato de ter um carro. O carro dele é uma SUV muito poluente, certo? É um carro muito poluente, um carro que soltava fumaça, muita fumaça e destruía ali o meio ambiente. E algumas pessoas começaram a criticar ele por conta disso. E a resposta dele foi a seguinte: eu não me importo com isso, porque vai tudo ser queimado mesmo.
O fogo vai consumir tudo mesmo? Né? Então, houve esse tipo de resposta e a atitude de alguns. Alguns também têm uma atitude pietista. Eles dizem o seguinte, ó, o cristão tem que se envolver mais com oração, com pregar a palavra, com falar do evangelho, não tem que mexer com esse negócio de brigar por causa de política, não. É uma atitude piedosa, de alguns dizendo o seguinte, não, a gente não tem que mexer com isso, não, a gente é crente. Uma atitude de alguns. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo? Bem? Beleza. Outra atitude que também é errada, também é complicada, é a atitude do ativismo. O ativismo. E como que é essa atitude do ativismo? Alguns vão fazer assim, temos de fazer alguma coisa, nós temos de lutar, nós temos de defender este político ou esta pauta. E quem não faz, quem não se posiciona, é porque é covarde, é porque é negligente. Você tem de se posicionar. Eu lembro que quando eu estava no seminário, na época, foi em 2018, na época das eleições presidenciais, eu tinha colegas que defenderam um candidato, e os irmãos já imaginam qual, e eu não defendi candidato nenhum. A minha atitude foi de me retirar dessa discussão. E eu me lembro que houve críticas de algumas pessoas nesse sentido, dizendo o seguinte, não, você tem que defender esse candidato, porque esse é o candidato das nossas pautas cristãs. Se você não defende, se você não se posiciona, você está errado. Então, a atitude do ativista é mais ou menos essa. Eu me envolvo e eu quero que todo mundo se envolva comigo. Então, você tem aquela pessoa que fica mandando mensagem no WhatsApp e fica chamando quem não se envolve de isentão e esse tipo de coisa, ok? Então, o ativista é mais ou menos isso. Ela é aquela pessoa que ela diz, nós temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer algo. Não é? E você tem um ativista de todos os lados, tá? Tanto aquela pessoa de direita quanto a de esquerda. Você tem a pessoa ativista que defende um certo candidato, você tem a pessoa ativista que defende pautas como meio ambiente, como pauta de pobreza, se envolve com aquilo, muitas vezes sem reflexão, muitas vezes sem pensar nas implicações, na cosmovisão envolvida, e todo mundo tem que se envolver junto, quem não se envolve é porque é negligente. São duas atitudes errôneas que estão envolvidas com essa questão da política. Vocês já identificaram esse tipo de atitude? Vocês já viram isso acontecer? Ou isso é algo não presente na realidade de vocês? O que vocês me dizem? Alguém já viu isso acontecer? Com certeza a gente vivencia isso. Os dois erros. Acho que todo dia a gente tem que decidir, né? Entre um dos dois. Não de assumir um extremo, mas de se posicionar, porque sempre tem as duas opções ao nosso dispor, nos tentando. Eu acho que com esse sistema de comunicação agora que a gente tem do WhatsApp e do Facebook, isso se tornou muito forte. A gente percebe claramente essas duas vertentes. E a gente recebe muita coisa em relação a isso que incomoda muito também, né? E a gente percebe, sim, que isso acontece hoje, mais do que nunca a gente percebe. Isso tem sido muito comum, né? Paulo quer falar alguma coisa também? Alguém falou no chat também? Deixa eu olhar aqui. Pastor, eu vejo que o grande problema hoje é a pessoa esquecer da prioridade dela, o cristão, né? Uhum. Porque a nossa prioridade é pregar o evangelho, né? Eu sou um ministro da reconciliação. E aí eu me envolvo tanto com o ativismo, com o meio ambiente, defender o meio ambiente, defender a sociedade. E isso muitas vezes não é da minha alçada, né? Para isso existe o governo, para isso existe tantas outras coisas, mas eu como pessoa, como cristão, eu tenho que me envolver com a vida social, né? Para restaurar aquilo que foi perdido, né? Para ajudar
a cultura cristã, né? O pensamento cristão tem que ser uma coisa forte nesse mundo aqui. Nós temos que realmente colocar o nosso pensamento, aquilo que nós cremos, a nossa verdade, né? Que é a verdade da Escritura. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer que nós somos ministros da reconciliação, né? E esse é o papel fundamental da igreja. A gente vai ver muitas vezes, Paulo, mas é por aí mesmo. É por aí mesmo. Uma coisa que nos ajuda a identificar se estamos sendo ativistas ou não é essa que você falou. O ativista, muitas vezes, ele passa mais tempo tratando da questão social, da questão política, do que falando do evangelho. Você vai ver o Facebook de algumas pessoas, está lá, Bolsonaro, 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 e Jesus não aparece muito lá, não. Só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Quando chega nesse nível, né, a coisa é complicada. A pessoa não sabe falar de outra coisa que não política, não é? Agora, não que a pessoa não tenha de se envolver, ela tem de se envolver, não é? Outra característica do ativista, por exemplo, o ativista, ele quer que todo mundo se envolva igual ele. Essa é uma característica do ativista, né? Ele se envolve, todo mundo tem que fazer a mesma coisa que ele. Tem pessoas que mandam para mim todo dia, no WhatsApp, no Messenger do Facebook, notícia de médico falando de cloroquina, notícia disso aqui, daquilo ali, todo dia mandando notícia para mim. E algumas vezes se percebe neles uma raiva, porque as pessoas não são tão envolvidas quanto ele. Isso é coisa do ativista, ok? Então é esse o cuidado que deve ser tomado. Agora, se envolver faz parte. Aliás, é necessário, né? E vamos ver a respeito disso. Certinho? Ok? Isso. A Lourdes está falando aqui, né? Ela se envolve e está correto, é bom se envolver, mas é bom ter na mente qual é a nossa prioridade, certo? E vamos ver a respeito disso. Então, qual é a nossa prioridade? Então, primeiramente, vamos começar do começo. Vamos ter uma visão a respeito do que a nossa cosmovisão diz sobre o assunto e depois vamos para a parte prática sobre como nos envolver, ok? Então, vamos começar do começo. Vamos olhar para a nossa cosmovisão cristã, ok? Vamos lá. Como que é a história segundo Deus? O cristianismo, ele traz uma visão da história própria, que é uma forma de olhar para a história que é linear. Okay? Isso é muito importante. Nós temos uma cosmovisão, nós temos um modo de ver o mundo que é diferente de outras propostas, de outras ideologias, que trazem outras maneiras de olhar para o mundo. Ok? Então, existem ideologias que olham para a história de um modo circular. Ou seja, a história sempre vai se repetindo e repetindo e repetindo. Ok? Você vê isso na filosofia hegeliana, você vê isso no marxismo ortodoxo, ok? A ideia de uma história que não é linear, ou seja, não tem um começo, um meio e caminha para um fim, mas uma história que é circular. Ela se repete e se repete, ok? Você tem o oprimido, você tem o oprimido, você tem o opressor, você tem ali um conflito de classes que gera um novo opressor e um novo oprimido e assim sucessivamente. Essa maneira marxista de olhar para a história, ok? Como que é a maneira cristã bíblica de olhar para a história? A história tem as seguintes partes. Ó, criação, queda, redenção e consumação. Todos estão familiarizados com esses termos? Sim? Ok? Então, nós sabemos que Deus criou o mundo, e Ele criou o mundo definindo ali a sua estrutura, como o mundo é, e o seu propósito, para que ele serve, ok? Nós temos o evento da queda, o pecado afetou todas as coisas, ele afetou o homem, ele afetou todas as dimensões da vida humana, certo? Nós temos, então, Deus redimindo o mundo. Deus, ele vai redimir o mundo. E como é que ele faz isso?
Ele escolhe um povo seu, um povo escolhido, e ele salva esse povo. Ele se torna o redentor, ele se torna o justificador e o santificador desse povo, e ele faz isso na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso mediador, aquele que vem restaurar o relacionamento do homem com Deus. Deus é que traz redenção ao mundo, ok? E tem muita gente que fica só nesses três: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Mas falta mais um, que é a consumação. Porque Cristo veio, ele inaugurou o seu reino, ele trouxe a salvação, mas as coisas ainda não estão prontas, ok? O reino, embora inaugurado, não está consumado. Tem coisa ainda para acontecer. As coisas não estão perfeitas, ainda tem pecado no mundo. Um dia tudo vai ser consumado, certo? Então, nós viveremos num mundo sem pecado, num mundo em paz. Quando nós esquecemos da consumação, nós temos a tendência de sermos muito otimistas a respeito da mudança neste mundo, porque achamos que a redenção é tudo que há. Deus redimiu o mundo, pronto, a gente já pode mudar o mundo. Não é bem assim, ainda tem mais um passo, ainda tem a consumação para chegar, ok? Essa é a maneira que o cristão olha para a história. Linear. Deus é quem controla a história e dirige a história para um fim, ok? Quando eu falo um fim, não quer dizer que a história vai acabar, mas quer dizer que vai virar uma consumação. Um dia tudo vai ser estabelecido de uma maneira que vai ficar assim para sempre. Okay? Esse é o fim. E é o fim que Deus quer. É o fim que Deus, é do propósito de Deus, do projeto de Deus. E não o fim que a gente coloca. Não o fim que a gente estabeleceu. Ok? É assim que o cristão olha para a história. E o que isso nos diz? Vamos olhar então para essa história dessa maneira? Vamos começar pela criação. Deus nos deu os mandatos. Nós vimos isso na semana retrasada, não é? Quando estudamos Gênesis capítulo 2, ok? Há 3 coisas que Deus mandou o homem fazer. Deus mandou o homem trabalhar, é um mandato cultural. Deus mandou o homem se relacionar, é um mandato social. E Deus mandou o homem se relacionar com ele mesmo, adorar a Deus, é papel do homem também. Esse é o mandato espiritual, glorificar a Deus em todas as coisas. É para isso que Deus criou o homem, para trabalhar, para casar-se, formar família e para adorar, certo? Isso está claro para todo mundo, todos lembram de Gênesis 2, não é? Certinho? Então não precisamos reler aqui, ok? Só que o que aconteceu? Um problema aconteceu, um problema chamado pecado, e é de lá que vem todos os problemas. O pecado nos trouxe uma corrupção moral, uma confusão moral. O homem se rebelou contra a autoridade de Deus. Deus tinha dito claramente o que pode e o que não pode. Pode todas as árvores, não pode da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem não quis ouvir aquilo que Deus diz que é certo, Deus diz que é errado. O homem decidiu definir por si mesmo o certo e o errado, ok? Quis definir para si o certo e o errado. Isso é confusão moral. Também houve confusão nos relacionamentos. Depois que o homem peca, a mulher peca, eles sentem vergonha um do outro e acontece uma troca de acusações. O homem diz: é culpa dessa mulher que o Senhor me deu, Deus, é culpa dela o pecado. E acontece ali o primeiro divórcio, é a primeira separação da história. Que bom que dura pouco tempo. Confusão no trabalho. Agora vai ser difícil trabalhar. Agora a terra não vai ser mais tão bondosa, vai haver escassez, ok? Tem gente que acha que o problema da pobreza é um problema de falta de distribuição, que o mundo tem o suficiente para todo mundo ter bastante, e a gente que distribui errado. Não, não é bem assim. Pobreza é o estado natural desse mundo caído. Porque Deus disse que ia ser assim. Vivemos num mundo amaldiçoado. Nesse mundo amaldiçoado, o que mais tem é pobreza. Haverá escassez. As coisas serão difíceis. Essa é a origem da miséria. Essa é a origem da pobreza. Okay? A origem da pobreza não está em políticos ruins, um Estado que não faz seu papel. Não, a origem da pobreza está no pecado.
Porque vivemos no mundo caído, temos pobreza. É por isso, ok? Confusão espiritual. A comunhão entre Deus e a humanidade foi quebrada. E aí? Como esse problema vai ser resolvido? Sendo que o homem não consegue resolver o seu próprio problema e a comunhão dele com Deus foi quebrada. É daí que vem o problema, ok? Por isso que o mundo não é como deveria ser. Aquilo que diz aqui David Platt é bem interessante. Ele diz, quando tentamos usurpar o lugar de Deus, ou mesmo eliminá-lo do cenário, perdemos a objetividade para determinar o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Aquilo que uma cultura disser que é certo, será certo. O que ela disser que é errado, será errado. Perdemos um padrão objetivo. Ok? É por isso que as pessoas fazem o que querem. É por isso que as pessoas machucam e oprimem, são injustas umas com as outras. Porque perderam um padrão objetivo, central, único, do que é certo e do que é errado. Daí que vem o problema. O problema também é a exaltação do eu. Nós colocamos a nós mesmos em primeiro lugar. Esse é um problema do pecado. Daí que vem o problema. E essa identificação de que há um problema, esse senso de que há um problema, não é coisa que só o cristão tem. Todo mundo sabe que o mundo não é como deveria ser. Todo mundo sabe que o mundo não é o ideal. Os ímpios também sabem disso. E é daí que surgem as ideologias políticas, as propostas que tentam melhorar o mundo. Como diz aqui o Weber Campos Júnior, reverendo Weber, os ímpios também sabem que o mundo real, como ele realmente é, está longe do ideal. O ímpio, ele reconhece a injustiça, o sofrimento, a imoralidade e a decadência, dentre outros problemas deste mundo. Isso corresponde à queda. E o ímpio também busca uma solução para os problemas que lhe incomodam, sejam eles públicos ou privados. Isso é redenção. Então, o que os não cristãos, o que os ímpios fazem? Eles sabem que o mundo não é como deveria ser. Eles sabem disso. E eles criam maneiras, propostas para redimir o mundo. São propostas de redenção. Ok? Onde é que nós vemos esse anseio por redenção? Você vê, por exemplo, na publicidade. Somos persuadidos a consumir, a comprar um produto, a fim de alcançar gozo, conforto e segurança. Você já viram propaganda de banco na TV? Né? Como é que é a propaganda de banco, normalmente? Aparece uma pessoa usando caixa eletrônico? É isso que aparece na propaganda de banco? O que vocês veem na propaganda de banco? Propaganda no Mastercard. O que aparece lá? Pode falar. Uma promessa de vida perfeita, né? Só alegrias. Um cara com uma Ferrari, num iate, com um monte de mulher, alguma coisa assim. Exatamente. A propaganda de banco nunca é assim, use este banco, porque aqui você saca dinheiro, você põe dinheiro, você tem poupança. Não é isso. Você quer ter uma vida tranquila, você quer viver feliz. É sempre essa promessa, não é? E não só propaganda de banco, propaganda de cerveja, né? Propaganda de carro, né? Compra este carro, tem câmbio automático. Não, nunca é assim. Aparece a pessoa com carro e a pessoa é chique e tudo mais, porque você tem essa promessa de redenção pessoal. No cinema, você vê isso. Como que você vê isso? Todos os filmes são sobre redenção. Os filmes têm uma estrutura parecida, e quem estuda um pouco de cinema pega essa estrutura, e alguns chamam ela de jornada do herói, não é? Então, os filmes, eles têm um início, né, o início de uma jornada, eles têm algum tipo de conflito, que é uma coisa análoga à queda, eles têm um clímax, um momento que parece que tudo vai dar errado, e eles têm alguma coisa que acontece, alguma mudança que acontece para que o final feliz aconteça. Os filmes têm isso.
Porque todos os filmes, em última instância, são sobre redenção. Algo tem de mudar para que o protagonista consiga ter o seu problema resolvido, para que as coisas fiquem boas. Isso é redenção. E você vê isso nas histórias em geral, nos filmes, nos livros, nas fantasias, um anseio de redenção. E também nas ideologias políticas. Ideologias políticas também trazem propostas de redenção. O mundo não é como deveria ser. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer revolução. Ou então, nós temos de mudar o mundo pela educação. Quem já não ouviu esse tipo de mantra? O que nós precisamos é de educação. A educação vai salvar o mundo. Gente, educação não salva o mundo. Tem muita gente educada aí que pratica o mal. Então, tem muita gente aí que pratica o mal sendo muito bem treinado. Então, a educação não é redentora, mas esses apresentam a educação como sendo algo redentor, a revolução como sendo algo redentor, um envolvimento político como sendo algo redentor. São propostas de redenção. Ok? E o que acontece com essas propostas de redenção ímpias? Heber Júnior vai dizer: todo anseio redentivo à parte das Escrituras resulta em uma redenção operada por si próprio. Eu salvo o mundo. Eu vou resolver o mundo. Em contraposição, o cristianismo anuncia uma redenção que vem de fora da humanidade caída, ainda que operada por um homem Deus. Ou seja, nós cristãos não cremos que somos capazes de salvar o mundo. Nós não somos. Nós não vamos redimir o mundo. A solução vem de fora. Ok? Qual que é a redenção que Deus traz? É uma redenção abrangente, ela afeta pessoas, ela salva almas e também corpo. Ela redime todas as coisas. Em Colossenses nós temos que em Cristo tudo está sendo reconciliado com Deus. E ela tem vistas uns novos céus e nova terra. Em Apocalipse 21, nós temos a promessa de que todo o cosmos, o mundo inteiro vai ser restaurado. Então não é uma redenção que atinge apenas almas. Nós não somos caça-fantasmas. Nós não estamos querendo salvar só almas, mas é uma redenção que atinge pessoas inteiras, que atinge todas as coisas. É uma redenção abrangente. Uma redenção abrangente. Só um minutinho aqui. E a Bíblia mostra essa abrangência da redenção. O Antigo Testamento traz leis. As leis do Antigo Testamento falam de todos os aspectos da vida humana. E no Novo Testamento nós temos Jesus curando pessoas, o que mostra que ele se importa não apenas com almas, mas também com o corpo das pessoas, com a sua vida por inteiro. Ok? Irmãos, vamos ler alguns versículos? Quem pode abrir para mim Romanos 8, versículos 18 a 23? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com agora a ser revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Então, as coisas não estão todas ainda sujeitas a Cristo, e a criação geme esperando a redenção.
Toda a criação foi sujeita à vaidade. O mundo inteiro, todo o cosmos, e todo o cosmos anseia pelo momento em que tudo será redimido. Alguém pode ler para mim Colossenses 1, versículos 18 a 20? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é a primícia da nova vida, da ressurreição. Como assim? Ele é o primeiro a ressuscitar. Ok? E ele também é a imagem que nos traz o que vai ser a renovação que toda a terra, que todo mundo, que todas as pessoas terão. E nele, todas as coisas serão redimidas. Ou seja, céus e terra, tudo que existe vai ser redimido em Jesus Cristo. Ok? Os outros versículos eu vou passar os slides para os irmãos e vocês podem ler detalhadamente mais tarde, porque temos mais para ler depois. Tá bom? Então, criação e redenção. A redenção tem como fim a restauração da criação. A criação vai voltar a ser como era antes. E um exemplo disso nós temos em Apocalipse 2 e Apocalipse 22, que mostra lá a árvore da vida. A árvore da vida será acessível. Será acessível nos novos céus e nova terra. Ou seja, aquilo que é uma coisa que aparece no Éden e que se perdeu, nós não temos mais acesso, nós teremos acesso nos novos céus e nova terra, uma restauração da criação original. Deus não vai destruir a criação. Deus vai purificar. E quando a Bíblia fala do fogo, lembra que o fogo é algo que purifica. O fogo não destrói só, mas purifica. O fogo é usado para purificar o ouro. Então a figura do fogo não é só de destruição, mas de purificação. Então isso é interessante. Quem diz assim, não tem que me envolver com esse mundo não, que vai tudo ser queimado mesmo. Tá equivocado. Deus não vai destruir. Ele vai purificar. Ele vai renovar. Céus e terra se tornarão novos céus e nova terra. Como que isso funciona? Deus deu ao homem mandatos, não é? Mandou trabalhar, mandou adorar e mandou se relacionar. Nós somos incapazes de cumprir esses mandatos perfeitamente e por isso caímos em pecado. Mas Cristo cumpre os mandatos. Cristo cumpre esses mandatos. Ele cumpre a vontade do Pai e assim cumpre o mandato espiritual. Ele entrega a vida pelos seus amigos e assim cumpre o mandato social. Ele dá a sua vida pela sua noiva. E ele cumpre o mandato cultural porque ele subjuga a terra. O próprio Cristo diz: toda a autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra. Ele faz aquilo que Adão não conseguiu fazer. Adão deveria subjugar a terra, dominar sobre a terra, e ele não fez corretamente. Jesus faz. E isso que Jesus faz se aplica a nós. Nós recebemos os benefícios disso, porque ele cumpre o mandato espiritual, ele nos dá acesso a um relacionamento amoroso com Deus. Porque ele cumpre o mandato social, ele restaura os relacionamentos e cria laços na igreja que são mais duradouros e mais profundos que laços de sangue. E ele cumpre o mandato cultural, e por isso nós experimentaremos uma nova terra que é a fonte de cura de todos os males. Isso é o que Cristo faz, e isso se aplica a nós. Ok? Vamos ler mais alguns versículos? Quem pode abrir para mim? Hebreus 10, 19 a 22. Outra pessoa abre em Efésios 2, 14 a 17. E outra em Apocalipse 22, 2 e 3. Tendo,
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nós temos... Oh, desculpa, gente, só um minutinho. Não. Podemos nos aproximar do Santo dos Santos, do trono de Deus, com coragem, né? Com intrepidez, porque ele restaurou esse caminho para nós. Efésios 2, 14 e 17. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Isso é interessante, esse texto fala a respeito de como em Cristo, dois povos diferentes, os judeus e os gentios, são reconciliados num só povo. E as suas particularidades, a sua etnia, a sua raça, tudo isso se torna secundário. Porque agora eles têm um laço muito mais profundo. Irmãos, essa é a solução, por exemplo, para o racismo, para o problema do etnocentrismo, das brigas que acontecem por aí por causa de diferenças sociais. A solução está na reconciliação que é feita em Cristo. Ele reconcilia em si mesmo povos diferentes, pessoas diferentes, e faz isso na igreja. Ele cumpre o mandato social, e essa é a solução para os problemas sociais que a gente vê hoje por aí, problemas de briga, de conflito social. Ok? Poderíamos substituir aqui, né, judeus e gentios por judeus e palestinos. Judeus e palestinos poderiam se unir num só povo, se ambos crescem em Jesus Cristo. Okay? Essa é a solução. Apocalipse 22, 2 e 3. Quem pode ler? Lê, mãe. Lê aqui. 2 e 3, é. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, Adão deveria cultivar a terra, ele deveria guardar o jardim, mas ele falha em fazê-lo. Cristo agora tem autoridade sobre céus e terra, e por causa disso nós teremos acesso ao novo jardim, teremos acesso à árvore da vida, e seremos curados de todos os males. É porque Cristo cumpre os mandatos. Essa é a redenção. Então, essa é a redenção que Deus dá. Então, irmãos, algumas perguntas aqui. Quem traz redenção ao mundo? Quem é que traz? Cristo. Não nós, Abrir. mas Cristo. Como ele traz redenção ao mundo? Cumprindo os mandatos que nós deveríamos ter cumprido. Jesus cumprindo, né? Ele cumpre os mandatos que nós deveríamos cumprir e assim ele restaura relacionamentos. Relacionamento entre nós e Deus, entre nós e o próximo e entre nós e a natureza. Ok? Então ele reconcilia relacionamentos quebrados ao cumprir os mandatos. E qual que é o nosso papel, então? Se é Cristo que traz redenção, se é Ele que cumpre os mandatos, o que a gente faz? Imita. Apontamos o caminho da redenção. Aí sim.
imita e aponta o caminho da redenção. Qual que é a nossa atitude? Nossa atitude é de testemunhas. Nossa atitude é de reforma. A gente participa dos movimentos de Deus em restaurar certas áreas da sociedade inclinadas ao mal. É isso que a gente faz. Deus, por vezes, vai reformar uma área ou outra da sociedade. Ok? E a gente participa disso. A gente participa do que Deus está fazendo. É esse o nosso papel. Não é salvar o mundo, mas é participar do que Deus está fazendo. Ok? Vamos lá. Um minutinho. Nós ainda não chegamos lá. E essa é a consumação. Devemos nos lembrar do ainda não. O pecado ainda está no mundo, nem tudo está sujeito a Cristo. Isso significa que não veremos a solução para todos os problemas nesta era. Não veremos. Okay? Por mais que elejamos um presidente conservador, por mais que possamos ter maioria no Senado ou no Congresso, nós não veremos a solução definitiva nele. Só quando vier a consumação, quando Deus renovar todas as coisas e criar céus. Até lá, não devemos esperar que o nosso impacto seja duradouro. Veja, nos Estados Unidos, não é a primeira vez que os Estados Unidos tem um presidente conservador. Antes do Trump, você teve, um tempo atrás, teve o Reagan. O Reagan era um cara parecido com o Trump em muitos aspectos, conservador também veio da mídia, não é? E quando o Reagan foi eleito, os cristãos daquele tempo ficaram bastante encantados e bastante animados com a perspectiva de conseguir mudar a sociedade e torná-la mais cristã. Isso aconteceu muitas décadas atrás. Se você acompanhar o que aconteceu depois, você vai ver que o Reagan obteve algum sucesso, algumas mudanças foram implementadas, mas algumas se perderam. Depois houve uma série de presidentes democratas que desfizeram muita coisa que o Reagan fez. Agora veio o Trump. O Trump teve um mandato aí, né? Um mandato apenas, e agora ganhou um presidente democrata. E muitos cristãos também ficaram animados com o Trump. Agora sim, agora vamos conseguir mudar a sociedade. Mas as coisas também já estão começando a se perder. E é assim mesmo. É assim que funciona. Não devemos esperar que os impactos nossos sejam duradouros. Não estou aqui dizendo que eu gosto do Trump, que eu desgosto do Trump, só estou dando um exemplo, tá bom, irmãos? Se alguém aqui não gosta do Trump, eu gosto do Trump, fique tranquilo com relação a isso, tá? Para mim, ele está lá no contexto de lá, não fede nem cheira, tá bom? Mas, né? Certo? Só deixando claro aqui que é apenas um exemplo, ok? Então, Deus trará a consumação. E o que nós fazemos por hora, então? Como nós devemos agir? O que nós devemos evitar? Devemos evitar a fuga, devemos evitar a ideia de que Deus vai destruir mesmo, então não tem que me envolver com isso. Devemos evitar o ativismo, que é aquela ideia de que eu vou salvar o mundo, eu vou resolver, eu vou conseguir, por meio desse projeto de redenção, mudar as coisas. Não, não vai. Não vai. Talvez alguma solução temporária, mas permanente não tem como. O que nós devemos fazer? Devemos nos envolver com a sociedade. É papel do cristão. Porque Deus mandou a gente trabalhar, Deus mandou a gente se relacionar, Deus mandou a gente adorar. Deus mandou a gente se envolver com este mundo. Ok? Mas devemos também ser realistas. Nós não traremos redenção. Nós não vamos resolver o problema. E por quê? Por que se envolver, então, se a gente não vai conseguir resolver? Qual que é a razão? Porque isso não parece muito animador, né? Eu estou dizendo para você o seguinte, você tem que se envolver, mas você não vai conseguir resolver as coisas. Por quê? Para que haja testemunho. Para que haja testemunho. Para testemunhar daquele que vai resolver as coisas.
É por isso que você se envolve, para fortalecer o seu testemunho, para que as pessoas ouçam o evangelho. Por que então eu vou tentar ajudar, lutar contra a pobreza, lutar contra a discriminação, lutar contra os problemas sociais? Porque eu vou resolvê-los? Não. Mas porque ao fazê-lo, eu fortaleço o testemunho do evangelho. Ok? É para isso que nós nos envolvemos. Teve uma pequena queda aqui na minha imagem da câmera, ok? Espero que volte. Só um minuto. Então, agora vamos para a parte prática. Como me envolver com as questões sociais? Minha imagem da câmera caiu, irmãos. Só um minuto. Pronto, estão me vendo? Ok. Então, irmãos, como que eu vou me envolver com as questões sociais? Então, qual é a minha atitude? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma herança evangélica no que diz respeito a esse assunto. Os cristãos já se envolveram com questões sociais ao longo da história e temos vários exemplos nos quais nos espelhar. Primeiramente, o próprio João Calvino. Né? João Calvino, além de ser um reformador, um pastor na cidade de Genebra, ele também foi conselheiro da cidade. Havia um conselho que governava a cidade de Genebra, e João Calvino, ele não fazia parte do conselho, ele não era um governante. Então, tem gente que diz, por exemplo, João Calvino mandou matar gente, João Calvino fez isso, fez aquilo. Não, ele não fez, porque ele não era um governante, mas ele era um conselheiro dos governantes. Por meio da sua pregação, por meio do seu envolvimento, da sua influência na sociedade, ele tornou-se tão importante que os políticos iam buscar conselho com João Calvino. Olha só que interessante, não é? E pelos seus conselhos, muitas mudanças foram feitas na cidade de Genebra, muitas propostas dele foram implementadas, inclusive, algo bem interessante no nosso contexto de pandemia, uma das coisas que João Calvino propôs na cidade de Genebra foram várias medidas sanitárias, várias medidas de limpeza, medidas de higiene, foram propostas na cidade de Genebra, tornando a cidade um exemplo no que diz respeito ao sanitarismo. E isso num tempo onde havia uma pandemia de peste negra. E isso baixou muito a transmissão dessa doença, da peste negra, na cidade de Genebra. Olha que interessante no que diz respeito, por exemplo, à saúde pública. João Calvino é um exemplo no que diz respeito à saúde pública. Isso é bem interessante. Temos outro exemplo também do William Wilberforce, que foi um abolicionista inglês, responsável por uma pressão social que levou ao abolicionismo em várias colônias inglesas e até mesmo a sua influência se fez sentir no Brasil. Os abolicionistas brasileiros tinham contato com William Wilberforce. E parte da pressão que levou até mesmo à abolição aqui, que pelo menos pressionou, influenciou, veio desse cristão protestante, William Wilberforce, um puritano. Okay? Muito interessante também. Então, houve sim, no passado, exemplos de cristãos que se envolveram com a política. E, por fim, Abraham Kuyper. Já ouviram falar de Abraham Kuyper? Alguém já viu esse nome? Ok? Quem que foi Abraham Kuyper? Foi um pastor presbiteriano na Holanda, que mais tarde fundou um partido antirrevolucionário. Interessante o nome, não é? Partido antirrevolucionário. Tornou-se primeiro-ministro da Holanda e fundou também uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã, e que aplicou o calvinismo, a teologia reformada, às várias áreas da sociedade. Ele criou toda uma teoria social calvinista, uma teoria social cristã, que até hoje é muito estudada e nós buscamos entendê-la melhor e aplicar o calvinismo a todas as áreas da vida.
Okay? Então, Abraham Kuyper é um exemplo para nós de envolvimento público, de envolvimento dos cristãos na vida pública. Okay? Então, temos uma herança com relação a isso. O que nós podemos fazer? Devemos lembrar que a nossa responsabilidade social, ela é ligada à evangelização, porque nós vimos mais cedo. Se nós não nos envolvemos para mudar o mundo, porque a gente não vai mudar o mundo, para que a gente se envolve? Para testemunhar, para evangelizar, para tornar mais forte o nosso testemunho. Primeiramente, a atividade social é uma consequência do evangelismo. Eu prego o evangelho, pessoas se convertem, pessoas são transformadas por Deus, elas são regeneradas, santificadas, e como um resultado da sua santificação, é que elas se envolvem socialmente. Então, a consequência do evangelismo. A atividade social é uma ponte para o evangelismo. Quando nós abrimos, por exemplo, a igreja para um dia social, ou quando nós nos envolvemos com crianças em situação de risco, ou quando nós vamos na prefeitura, vamos em conselhos municipais e fazemos a nossa presença ser percebida nesses lugares, nós criamos oportunidades para falar do evangelho. Oportunidades para falar do evangelho, para falar de Cristo. A atividade social e o evangelismo são parceiros. Tem gente que divide as duas coisas, diz que são duas coisas totalmente diferentes. E até mesmo fala que se você for fazer uma atividade social, você não pode falar de religião. Isso é um grande erro. Para nós cristãos, as duas coisas não estão separadas. Elas estão juntas. Nos envolvemos socialmente para evangelizar, para falar de Cristo. Você, por exemplo, defender um candidato ou uma proposta política tão somente porque é boa para a sociedade, mas dissociar isso totalmente de se Cristo está sendo pregado, se isso está me ajudando ou prejudicando a evangelização. Isso é um grande erro. As duas coisas são parceiras. E a atividade social e o evangelismo são unidos pelo evangelho. O evangelho é o que dá base a ambos. O evangelho é o que dá base ao evangelismo, porque nós pregamos um Deus que salva não pelos méritos, mas pela fé. O evangelho também dá base para a ação social. Há uma frase do Timothy Keller que eu acho muito interessante. Timothy Keller vai falar o seguinte: tem gente que diz assim, eu só vou ajudar quem se ajuda. Eu só vou ajudar aquela pessoa que não se prejudica, que não contribuiu para estar na situação em que está. Tem gente que diz assim, não é? Imagina se Deus dissesse isso com relação a você. Imagina se Deus falasse assim, eu só vou ajudá-lo se ele não contribuir para estar na sua situação de miséria. Todos nós estaríamos lascados. É o que aconteceria se Deus pensasse assim. Porque Deus olhou para pessoas miseráveis por causa do pecado e enviou Jesus Cristo para resgatá-los. Nós também fazemos o mesmo por pessoas que também são miseráveis e que muitas vezes até mesmo contribuíram para estar na situação em que estão, por causa do seu pecado. O evangelho é que dá base a ambos. Okay? Que tipos de envolvimento social existem? Existe o serviço social e a ação social. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Serviço social tem a ver com alívio temporário, o alívio imediato das necessidades humanas, atividades filantrópicas, ministração a indivíduos, obras de misericórdia. Ok? Isso é serviço social, é uma forma da igreja ou de nós cristãos individualmente nos envolvermos. E existe a ação social, que é a remoção das causas. É claro que quando vamos olhar para as causas, devemos olhar com um olhar bíblico e não com um olhar de ideologias e outras propostas, que vai dizer que a causa é a guerra de classes, que a causa é o mais-valia, isso tudo é outra ideologia. Nós vamos olhar biblicamente para as causas, vamos tentar resolver as causas, e isso envolve a atividade política, a atividade econômica, que busca transformar as estruturas da sociedade. Então, qual que é a diferença? Você tem, por exemplo, imagine o problema da escravidão, que aconteceu no Brasil durante 400 anos. Okay? A escravidão. Você tinha aquela pessoa que, ao ver um escravo machucado e açoitado, ia lá e tentava curar as suas feridas. Ok? Isso é serviço social.
Você tem aquela pessoa que ia lá e comprava a alforria de um escravo. Isso já se aproxima da ação social. E você tem um abolicionista, né? Aquele que fazia uma pressão política pela libertação dos escravos. Isso é ação social. Ok? São diferentes tipos de envolvimento. Você tem a pessoa que vai doar dinheiro para o Whindersson Nunes, comprar oxigênio para Manaus. Não é? Está acontecendo isso agora, né? O Whindersson Nunes, um comediante lá, está comprando oxigênio para mandar para Manaus. Isso é serviço social. Vai ajudar algumas pessoas que vão ter acesso a esse oxigênio. Legal. Você tem a outra pessoa que vai dizer, não, eu preciso pressionar os políticos a fim de que eles resolvam um problema lá. Não é? Isso já é ação social. São tipos diferentes de envolvimento e todos eles são válidos. Ok? Tem pessoas que vão preferir se envolver mais com um cuidado com o próximo. Tem pessoas que vão querer se envolver mais com pressão política. E isso faz parte dos dons de cada um, daquilo que é a habilidade de cada um com relação a isso, os talentos que Deus deu. Não devemos esperar que todo mundo faça igual. Ok? E alguns cuidados que você deve tomar, indo para o encerramento da nossa aula, cuidado com o mundanismo, irmãos. Cuidado com o mundanismo. Nenhum programa político deve ser confundido, identificado com a fé cristã. Não existe, ok? Não existe nenhum programa político deste mundo que podemos dizer, esse é o programa político cristão. Não tem. Tem o menos pior, ok? Tem aquele que você olha assim, olha, esse causa menos danos para nós. Mas dizer, esse é o programa político que todo cristão tem de apoiar. Não, não tem. Ok? Nem de direita, nem de esquerda. Qualquer proposta política, proposta redentiva que não seja bíblica, que não seja Cristo, okay? É uma proposta de redenção idólatra. Devemos olhar para o mundo com a cosmovisão cristã, identificando o problema como a Bíblia o identifica, buscando a solução que a Bíblia dá. É claro que você tem de votar em alguém. Quando tiver eleição, você vai ter de votar em alguém. E aí você vota naquele que você entende que é o melhor, o menos pior, aquele que trará menos malefícios. Mas não identifique isso com o cristianismo. Não diga que quem votou diferente de você não é crente por ter votado diferente. Ok? Isso é um erro. Isso é um problema sério. Cuidado com o ativismo. Nem todos são chamados a um envolvimento mais intenso. Ok? Nem todo mundo tem esse dom. Nem todo mundo tem esse envolvimento. E é normal. Na internet, recentemente, teve gente criticando quem não se posiciona. Criticando quem não está postando o tempo todo sobre política. Né? É normal, nem todo mundo vai se envolver igual. Cuidado para não achar que você vai salvar o mundo. Para não achar que você vai conseguir resolver as coisas com a força do seu braço. Cuidado também com o comodismo. Você ainda vive neste mundo. Você ainda está no mundo. E deve se importar com ele. Você pode ajudar a diminuir o sofrimento. Você pode ajudar a conservar aquilo que há de bom neste mundo até a segunda vinda de Cristo. O que a gente faz agora? Estude muito bem a sua Bíblia. Conheça o que a Bíblia diz sobre os assuntos. Estude uma cosmovisão bíblica. Leia bons autores que falam sobre política. E eu vou indicar algumas coisas. Estude o mundo a partir de uma visão bíblica. Cuidado com as visões do mundo. Cuidado com as ideias do mundo. Cuide primeiro daqueles que estão próximos a você. A Bíblia diz que nós devemos cuidar primeiro dos da família da fé. A Bíblia também diz que devemos cuidar dos nossos familiares. Então, antes de querer resolver o problema do Brasil, o problema da África, não é? O problema do outro lado do mundo, cuide primeiro dos da sua casa. Existe aqui uma prioridade de quem devemos nos importar. Ok? Assuma suas responsabilidades, trabalhe, arrume sua cama. Tem muito jovem por aí, eu disse isso aos adolescentes certa vez, né? Tem muito adolescente por aí que quer mudar o mundo, mas não forra a própria cama.
Quer que todo mundo se envolva com uma causa, mas não ajuda a mãe em casa. Não é? Assuma as suas responsabilidades. Fazemos muito mais quando assumimos nossa responsabilidade no trabalho, como cidadão, como pai, como mãe. Isso é muito mais importante do que querer se envolver com um abaixo-assinado na internet. É muito mais importante. Assuma o seu papel nas instituições da sociedade e seja fiel. Okay? Assim como aquele cobrador de impostos que pergunta a João Batista o que ele faz agora, João Batista diz a ele que ele deve ser honesto. Ele não precisa deixar de ser cobrador de impostos, mas seja honesto. Faça bem feito. O soldado deve fazer o mesmo, ser honesto e se contentar com o que tem. Assuma o seu papel nas instituições da sociedade. Seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa confiável. E ao chegar lá, seja cristão. Defenda os valores cristãos. É assim que a gente consegue fazer diferença na sociedade. Esse é o nosso papel, é assim que a gente se envolve com este mundo. Ok? Algumas dicas de leitura. Eu vou passar esses dados a vocês. Vocês podem ler depois, se quiserem se aprofundar nesse assunto e conhecer um pouco mais a respeito disso. E é nesses livros que eu baseei essa aula. Tá bom? Irmãos, o que eu tinha para hoje era isso. E aí eu queria ouvir vocês.